Diante do alto número de casos de dengue no município, a Comissão de Saúde emitiu uma nota pública solicitando que a Prefeitura de Bauru decrete situação de emergência em razão da epidemia da dengue. Mesmo com a intensificação das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, desde o início do ano, sua proliferação continua. E, de acordo com o último boletim emitido pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bauru, a cidade possui atualmente 8.366 casos confirmados da doença, mais 8.368 casos suspeitos, 6 óbitos confirmados e 9 óbitos suspeitos. Diante desses fatos, vereadores que compõem a Comissão de Saúde da Câmara divulgaram uma nota pública de solicitação para que a prefeita Suelen Rosim decrete situação de emergência para a epidemia de dengue no município. A gente vê que nos últimos dias os UPAs continuam lotados, né? Então, ontem mesmo, 4 horas de espera para um atendimento e a maioria das suspeitas são os casos de dengue. E a própria prefeitura, né, no boletim, colocou que Bauru já tinha ultrapassado os 8.000 casos, né, de dengue na cidade. E numa reunião, né, numa audiência que teve aqui na Câmara Municipal de Bauru, o Ezequiel, que na época era secretário interino, ele fala que situação de emergência seria acima dos 7.500 casos. Ou seja, Bauru atingiu esse número, né, no último dia 16. Mas ainda tem mais quase 4.000 casos que estão sob investigação, tendo em conta que 65% desses casos que estão em investigação sempre estão vindo com resultado positivo. Bauru já poderia estar aí com quase 11.000 casos, né, confirmados de dengue. Então, por isso que a Comissão de Saúde se reuniu ontem, o vereador Borgo, Marcelo Afonso, e resolvemos fazer essa nota pública pedindo a situação de emergência. Júnior Locadora, que preside a comissão, reafirma a preocupação diante dos fatos. 6 óbitos já confirmados, né? Inclusive um desses foi de uma criança lá atrás, né, de 9 anos, e tem 6 óbitos confirmados e mais 9 suspeitos. Então, a nossa preocupação é que isso não aumente, que os números não aumentem. Então, por isso que fizemos essa nota. Agora cabe à prefeitura, as pessoas técnicas nisso, poder analisar, porque se foi dito que 7.500 casos já seria o suficiente para uma situação de emergência, então a gente fica sem entender o porquê. Já podemos estar com 10.000 casos e até agora nada de situação de emergência. O diretor do Departamento de Saúde Coletiva afirmou que, embora o número final esteja alto, há uma diminuição dos casos de dengue devido à época do ano. E mais, existem especificações para decretar situação de emergência no município para a epidemia da doença. Eu não tenho condições técnicas e administrativas para contestar qualquer documento público, né? Mas eu posso falar pelos dados epidemiológicos que a gente trabalha aqui na vigilância epidemiológica. Sim, a gente tem 8.000 casos confirmados, né? 8.400 praticamente confirmados. Isso é o número final de dados que a gente tem, é um acumulado, né? Porque isso é o número final que a gente está olhando. Só que a vigilância epidemiológica, de acordo com os documentos técnicos, protocolos que o Ministério nos passa, a gente avalia a dengue semanalmente, né? Não, a gente não trabalha com o dado final. Então, a gente trabalha com os dados por semana epidemiológica, que é as semanas dos meses que vai acontecer. No ano tem 52 semanas, e a gente olha cada semana como esses dados estão se distribuindo e como está incidindo na população, no município, e quanto isso está afetando. O diretor explicou como é feita a média móvel dos casos e a incidência semanal de dengue. Então, a gente vai vendo como está essa distribuição, como se fosse uma média móvel mesmo dos casos, e naquela semana quanto está incidindo. Então, quando a gente vê que está um número muito alto, a gente comunica os gestores, óbvio que está uma situação muito alta, e daí a pasta deve fazer outras avaliações, né? Verificar como está a situação da rede, dos hospitais particulares, hospitais públicos, número de casos graves, se tem muita gente esperando, se isso está incidindo muito. Então, o que a gente observou? Que a gente teve um número de casos suspeitos que começou a aumentar a partir de março, onde a gente decreta a epidemia de dengue, na verdade. A gente chega na semana 12 com maior semana com o número de casos suspeitos, em torno de 2.139 casos suspeitos. Aí a gente já vê que na semana 15 já
16 já começa o decréscimo dos casos suspeitos. Exatamente aquilo que a gente já tinha divulgado, que a partir da semana 16 começa a ter uma queda. E hoje, a gente está na semana 19, e a gente tem 278 suspeitos só nessa semana. Ou seja, então o número de pessoas que estão procurando o serviço com suspeita de dengue já está diminuindo, já está tendo menos notificação dos casos. Existe uma análise de infestação realizada com índice de riscos na cidade. Tem uma análise que a gente faz que é análise de infestação. Hoje a gente está trabalhando com duas metodologias, né? Então hoje a gente já tem as armadilhas ou vitrampas, que a gente avalia o nível de quantidade de ovos que está tendo naquela região, para saber se está tendo muito postura de ovos. Quanto mais postura de ovos, indica que tem mosquito ali presente. E a gente trabalha também com o levantamento rápido larval, que é, a gente vai visitando várias casas, mais de 8 mil casas são visitadas por sorteio de forma aleatória, e a gente vai em busca de criadouros que têm a larva do Aedes. Aí a gente manda essas larvas para uma análise laboratorial, que é olhar no microscópio para ver se é de Aedes ou não, e aí, em cima disso, a gente consegue traçar um índice. Então, em janeiro, a gente tinha um índice de 7,1, que era considerado altíssimo, crítico, indicando um risco para a epidemia, como ocorreu. E agora, em abril, a gente fez o nosso levantamento rápido, a gente já está em 2,8. Então, isso coloca o município, tira da situação de risco de epidemia, mas coloca o município em situação de alerta. E as ações de combate à dengue continuam por toda a cidade. E a população precisa estar consciente e colaborar para evitar propagação do mosquito. Com dengue não se brinca, tem que deixar esse mosquitinho, né? Tem como deixar esse mosquitinho bem longe da gente, cada um fazendo a sua parte. Prefeitura precisa fazer a parte dela e a população também. Que a gente vê de terreno com lixo espalhado, que serve aí de criadouro para o Aedes aegypti. Prefeitura, né, andou fazendo, inclusive, vistorias nesses terrenos. De 8 mil imóveis, 236 foram encontrados larvas do mosquito. E já são mais de 8 mil casos de dengue confirmados aqui na cidade, né, com 6 óbitos. Ou seja, cada um precisa fazer a sua parte, né, para deixar tudo muito limpinho, principalmente evitando, né, acúmulo de água nesses recipientes. Gente, vamos jogar, vamos fazer o descarte correto para deixar esse mosquitinho bem longe da gente. E o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso suspeito de gripe aviária em um humano no Brasil. É um homem de 61 anos, funcionário de um parque em Vitória, capital do Espírito Santo, onde foi encontrado uma das 3 aves com a doença. O paciente está isolado e sendo monitorado por equipes de saúde. A amostra do caso suspeito e de outras 32 pessoas que também trabalham nesse parque estão em análise. Por questão de segurança, o parque lá em Vitória foi interditado por tempo indeterminado. O Ministério da Agricultura declarou o estado de alerta para aumentar a vigilância sobre a gripe aviária e proteger a avicultura brasileira. E você já fez a sua declaração do imposto de renda? Faltam 2 semanas aí para acabar o prazo, hein? Vai até 31 de maio. Aqui em Bauru, até agora, o número de declarações emitidas é de 64 mil contribuintes. Mas, segundo a Receita, a previsão do fisco aqui na cidade é que entre 103 e 106 mil contribuintes façam a entrega da declaração até o fim do prazo, então, que vai até 31 de maio. A nossa vizinha Piratininga está completando hoje 128 anos. Parabéns a Piratininga, cidade que conta com aproximadamente 12 mil habitantes. E desde ontem está rolando a festa do peão por lá. Hoje tem show da sertaneja Luana Prado. Entrada é 1 quilo de alimento que será revertido às entidades assistenciais da cidade. E amanhã tem show com Léo e Rafael e sábado Israel e Rodolfo. Esses 2 shows têm as entradas pagas. Friozinho deve permanecer no centro do estado. Vamos conferir os detalhes agora na nossa previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu ensolarada na maioria dos municípios da região. Friozinho típico de outono pela manhã, mas a tendência é de clima quente no decorrer do dia. Não há previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar varia entre 30% e 40%.
Bauru amanheceu ensolarada, céu aberto e com pouquíssimas nuvens. A temperatura segue elevada durante o dia e hoje não deverá chover na cidade. A máxima é de 26 graus e a mínima de 12. Bariri também apresenta céu aberto, tem algumas nuvens, sol durante o dia e sem previsão de pancadas e chuva. A máxima também é de 26 graus e a mínima de 13. Em Pederneiras, sol com poucas nuvens durante o dia e não existe previsão de chuva para hoje. Máxima de 26 e mínima de 13 graus. Jaú apresenta sol e céu aberto e não deverá chover na cidade. A máxima é de 26 graus e a mínima de 12. O município de Acanga segue com sol, temperatura estável, com máxima de 26 graus e mínima de 12, sem previsão de chuva para hoje. Já a cidade de Agudos tem céu aberto, com sol forte no decorrer do dia, sem previsão de chuva, máxima de 26 e mínima de 11 graus. Em Duartina, a previsão aberturas de sol e não existe possibilidade de chuva nesta quinta-feira. A máxima é de 26 e a mínima de 13 graus. Lençóis Paulista amanheceu com céu aberto e com pouquíssimas nuvens, sol durante o dia e sem possibilidade de chuva. A máxima é de 26 graus e a mínima de 12. E Presidente Alves apresentou friaca logo pela manhã. A temperatura deve ficar estável no decorrer do dia, com máxima de 26 graus e mínima de 11, sem chuva pela cidade hoje. A seguir, você vai ver Centro de Inovação Tecnológica de Bauru reúne conselheiros para discutir incubadora que transforma a cidade em polo estadual de tecnologia.